1 Pedro capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 4 diz: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Porquanto seres sóbrios, vigiai e orai, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos, multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pela abertura do culto. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado pela vida desses irmãos que testemunharam. Obrigado porque eu creio que o Senhor está no controle das nossas vidas e da vida dos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai querido, por todas as vezes que o irmão testemunha, alegra, aumenta a fé e nos motiva a continuar te servindo e te seguindo em nome de Jesus. Fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. Fala com a tua igreja nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Pedro aqui, irmãos, ele está nos incentivando, não é essa igreja, a fugir do pecado, a fugir das coisas que não agradam ao Senhor. Pedro aqui, ele está nos orientando, nos exortando a continuar sendo uma igreja abençoada, um povo santo, um povo que quer ser transformado, mudado pela presença do Senhor. Porque o versículo 1, ele começa assim, irmãos, olha: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Amém? Então, Pedro está dizendo: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então Cristo veio a esse mundo, ele sofreu na carne, ele morreu na carne, ele foi crucificado na carne, ele morreu por nós naquela cruz. Cristo, ele passou tudo aquilo, irmãos, por nós, mas ele passou, ele sentiu dor, ele sentiu medo, apavoro, e é tão provável que
que ele foi para o monte orar, a Bíblia diz que os poros dele saiu sangue, de tanta angústia, de tanta agonia, de tanto medo. Ele era um ser humano também, mas ele fez a oração: se possível, passa de mim essa cruz, passa de mim esse cálice, como diz a Bíblia, que quer dizer, passa de mim tudo aquilo que eu vou enfrentar. Mas ele falou: mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Então Cristo passou aquilo na carne, onde sofreu aqueles pregos, aquelas humilhações, aquelas chicotadas, tudo aquilo ele passou na carne por nós. Ele passou tudo aquilo por mim e por você. É por isso que o versículo diz: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Amém? Ao versículo, aí eu queria que vocês fossem aqui no capítulo 3, no versículo 18 dessa mesma carta. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Cristo passou tudo aquilo, irmão Marcos. Não foi só por causa do justo, principalmente por causa do injusto. Ele passou por todos. Ele fez aquilo, como diz o versículo 18 do capítulo 3, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Nós éramos injustos. Nós não merecíamos o que Cristo fez por nós, mas Ele fez por amor a nós. Ele fez porque nos amava, nos ama. Tudo isso que os irmãos testemunharam aqui é porque Ele ama cada um de nós. Esse testemunho que a irmã Cátia deu, esse livramento que a irmã Maria teve, o testemunho que o Lucas deu, e tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, irmãos, por amor de nós, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos quer do lado dele. Ele está nos orientando porque Ele tem um lugar reservado para nós. Ele quer pertinho dele, ou aqui nessa terra ainda, ou no dia que nós partimos dessa para o céu. Mas que nós tenhamos esse pensamento hoje, irmãos. Que nós tenhamos esse desejo de sair das nossas casas para adorar, para buscar. Que nós saímos dos Lopes, Capivari, São Paulo, Campinas, que nós possamos sair das nossas casas para dizer: hoje eu vou adorar o Senhor. Eu quero viver em adoração. Eu quero viver em louvor ao Senhor. Eu quero amar o Senhor na beleza da sua santidade. E é isso que nós temos que aprender, igreja. É isso que nós temos que ensinar. Que esse lugar que nós nos reunimos para cultuar a Deus é um lugar que nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu quero estar aqui com os meus irmãos para te adorar. Eu quero estar aqui não para te pedir, mas para te exaltar. Porque a Bíblia diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando você começa a buscar o Senhor, a revelação de uma enfermidade, ela vai surgir, como a irmã Cátia teve, foi diagnosticado. E se Cristo quiser curar a irmã Cátia, Ele vai curar antes da cirurgia. Glória a Deus. Mas Ele já mostrou que ela precisa, que ela tem isso aí, e se Ele quiser, ela sai daqui hoje curada. Porque não é o pastor, não é o irmão que cura, é Cristo que cura. Mas Ele mostra, como Ele mostrou para a irmã Cátia. Ele deu um livramento que a irmã Cátia poderia não chegar no Japão, passar mal naquele voo, e nós temos uma notícia que a irmã Cátia não chegou, e que não foi recebida pelos filhos, ou até vai ser recebida de outra maneira, mas Deus já mostrou o que precisa ser feito. Mas eu creio em milagre, irmã Cátia, que quando a irmã começar a fazer os procedimentos, nós cremos
o médico vai falar assim: a irmã não tem mais nada, você não tem nada. Nós cremos nisso, irmão. A irmã Maria podia ter ficado com sequela, mas Deus cuidou da vida dela, da saúde dela. Glória a Deus. Tá? Então, isso é o cuidado de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Isso é o cuidado de Deus para aqueles irmãos que oram, para aqueles irmãos que se colocam na brecha como intercessor da igreja. E nós somos muito mais abençoados quando oramos pelos outros, porque nós se colocamos como intercessor. Nós somos muito mais abençoados. Então é isso que nós temos que fazer, testemunhando o que Deus tem feito na nossa vida. E não foi sorte que os irmãos tiveram, foi a mão de Deus operando, foi o cuidado de Deus agindo, foi Deus cuidando, irmãos. E é assim que Ele tem feito nós. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O vento está. Deus é maravilhoso, irmãos. Colossenses, no capítulo 3, versículo 3 e o 5. O que é que ele diz em Colossenses? No capítulo 3. Quem encontrar pode ler. Eu encontrei aqui. Diz assim no versículo 3, capítulo 3, versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O versículo 5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu estou citando isso porque nós estamos citando isso dentro do capítulo 4 de 1 Pedro. Tá? Porque Cristo, como padeceu, morreu na morte, tudo isso que nós lemos aqui em Colossenses, ele tem que ficar para trás também. Ele tem que ficar para trás. Todas essas coisas têm que morrer também. Amém? O versículo 2 da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, olha o que diz o versículo 2. Nós estamos em 1 Pedro, capítulo 4. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está dizendo aqui para nós, irmãos, que o pouco de tempo que nos resta, nós precisamos buscar o Senhor. Nós temos que viver essa comunhão com Deus. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo ainda me resta. Eu não sei se eu chego em Cosmópolis hoje vivo. Eu não sei. Tudo pode acontecer. Posso se fartar. Pode acontecer um acidente. Pode acontecer tudo. Mas Pedro está dizendo no versículo 2: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. E o que é concupiscência dos homens, irmãos? É como diz lá em Romanos capítulo 6. Quem pode abrir lá em mim? Romanos 6, do versículo 11 e o versículo 13. Romanos capítulo 6. Assim também vós considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo material, mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do teu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como se ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Amém. Então, Paulo aí em Romanos, ele está dizendo que nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus como instrumento para Ele. Todo o nosso corpo. Olhos, pensamentos, mãos, braços, pernas, tudo em louvor ao Senhor. Porque aqui em Pedro, ele fala aqui no versículo 2, que nós já lemos: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo
as concupiscências dos homens. Quer dizer, os pecados que outrora nós participávamos dele e vivia nele, e achava bom, achava normal. Mas hoje nós temos um pensamento diferente. Nós hoje não participamos mais dessa concupiscência, que é o pecado exagerado, que é a bebedeira, que é a pornografia, que é a prostituição, que é o adultério, que é tudo isso que nós vemos lá fora. Quando eu digo lá fora, o mundo que não se curvou a Cristo vive. É uma consciência só. As pessoas hoje, muitos não querem mais buscar o Senhor, se render a Cristo. Hoje você passa, os golpes principalmente, você passa de frente aos bares, lotado de gente. Hoje tem mais mulher do que homem. Infelizmente, eu não sei se Campinas é assim. Hoje você passa, é as mulheres. Antigamente era homem, hoje é as mulheres que estão assumindo esse papel. Tem mais mulheres nos bares do que homens. Exatamente. Aí Pedro está dizendo, para que no tempo que vos resta na carne, ele está dizendo, no tempo que nos resta, que nós não venhamos nos contaminar. Não se contamine com a concupiscência. Não se contamine com a sujeira, com as coisas erradas que o mundo tem oferecido. Nós precisamos, irmãos, esse pouco de tempo que nos resta, nós precisamos viver em harmonia com a igreja, nós precisamos viver em harmonia uns com os outros, e nós precisamos viver em santidade e novidade de vida com Cristo. Está cada vez mais difícil, irmãos, essa vida diferente, mas é preciso. Está cada vez mais difícil, porque aonde você chega, o ambiente que você chega é um ambiente hostil. Se você está no teu trabalho, em 10 pessoas, um serve a Cristo. E você tem que conviver com aquelas pessoas que não servem, os linguajares, os palavrões, as concupiscências do mal, aquele convite para a bebida, aquele convite na sexta-feira para sair no final da tarde, e assim vai. E nós temos que conviver com essas pessoas. Aí eu faço uma pergunta para você: no convívio no teu trabalho, quantas pessoas é cristão do teu lado? Para você se aproximar, para você bater um papo, para você almoçar junto com ele, para você estar junto. Talvez você fale, não tem ninguém. Eu tenho que almoçar com o ímpio, eu tenho que ouvir o ímpio falar, eu tenho que ouvir o ímpio mexer com a moça que passa na rua, eu tenho que ver o cara assobiando para aquela moça lá. Isso é a nossa vida no dia a dia lá fora, irmãos. Mas Pedro está dizendo, para que no tempo que vos resta na carne, quando ele diz na carne, é exatamente o corpo que nós estamos, a vida que nós estamos levando. Falta pouco tempo ainda para nós, não sei quanto tempo, mas o pouco tempo que nós estamos nessa carne ainda, nesse corpo físico, nós precisamos, irmãos, ser como a palavra que o pastor Antônio trouxe aqui no começo. Se afastar das rodas dos escarnecedores. Continuar dando exemplo como servo do Senhor, tá? Ser diferença para as pessoas falarem assim, poxa vida, que mulher diferente, que homem diferente. Você é diferente, as pessoas têm que ver a gente fazer a diferença. Cada um de nós, nas nossas atividades que nós façamos, alguém tem que ver algo diferente em nossas vidas. Alguém vai ver a diferença em nós. O Lucas testemunhou, falou para mim sobre um valor, coisa pouca, R$30 o valor que ele corrigiu de uma conta que teve. A pessoa elogiou ele por causa disso, que o valor estava errado para cima. Ele falou, não, é R$30, está passando aqui. Opa, peraí, os caras diferentes.
fosse outro que mostrava os 30, nem falava nada, não dava satisfação. Mas ele me deu satisfação. É isso que temos que fazer. Não importa a tua atividade lá fora. Você não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço. Você não precisa estar falando de Jesus o tempo todo para as pessoas. Mas você precisa mostrar essa palavra para as pessoas através da tua vida. E como é que você faz isso? Com caráter, com honestidade, com a vida diferenciada. É as pessoas olhar para você e falar assim: poxa, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, algo tem diferente dessa pessoa. É isso que precisamos ser. O pouco de tempo de vida que nós temos, Pedro está dizendo aqui para nós, no versículo 2 do capítulo 4, que nós não vivamos mais segundo a concupiscência dos homens. É isso que Pedro está dizendo para nós, igreja. O pouquinho de vida que nós temos, não viva mais na concupiscência dos homens, nesses desejos desenfreados. As festas estão chegando. Qual o testemunho que nós vamos dar no meio da nossa família que não serve a Jesus? Qual o testemunho que nós vamos dar na presença dessas pessoas que talvez você vai para a casa deles, ou nós vamos para a casa de pessoas que não servem a Deus? Nós vamos provar aquela cervejinha geladinha? Vamos tomar aquele copo de champanhe? Vamos tomar aquela taça de vinho? Ou nós vamos estar com eles abraçando, conversando, e eles vão ver que nós somos diferentes no meio deles, sem criticar eles, sem falar mal deles, mas estar com eles ali, porque o inimigo é sujo, irmão. O inimigo é sujo. Você vai experimentar um pouquinho, uma champanhe, um pouquinho de vinho, que isso não tem pecado nenhum, todo mundo sabe que não tem pecado, tá? Mas se você tomar um pouquinho, você quer tomar uma taça, você quer tomar uma garrafa toda. Então, para evitar isso, não tome nada. Mas um pouquinho que você vai tomar, alguém, opa, olha o crente ali. Ei, crente, não pode, já fala, já aponta, já acusa. Então não faça isso. Dê o seu exemplo, cumprimente todos, esteja no meio de todos, pega sua Coca-Cola, seu refrigerante, sua água, para que as pessoas falem assim: poxa vida, talvez não vai falar para você, mas vai falar assim: você viu o comportamento do pastor Antônio, ou talvez do Antônio, como eles falam? O homem esteve aqui com a gente, ficou o Natal inteiro, ficou o Ano Novo. Você viu a postura? Todo mundo bebendo, farrando, ouvindo música, e ele na postura. Você viu o Edson? Você viu o Marcos? Você viu o Alexandre? O Lucas? Essa diferença, irmãos, que Pedro está dizendo aqui para nós. É isso que Pedro está dizendo: não vivais mais segundo a concupiscência dos homens. Outrora nós caímos na gandaia, outrora nós caímos na cerveja, na cachaça, na pinga, no cigarro, na pornografia. A mulher estava lá com a família e nós aqui, vamos ali, que ali tem um barzinho ali que está cheio delas ali, vamos lá, dar uma espiadinha lá. Era isso que fazíamos. Mas hoje o Espírito Santo nos deu e nos abriu o entendimento que nós não vamos mais viver na concupiscência dos homens. É isso que nós temos que fazer hoje. Resistir toda tentação, resistir toda aparência do mal, porque o inimigo é tão sujo que ele faz pessoas, às vezes ali, meu irmão, insistir com você em alguma coisa para te pegar no pulo. Ele mesmo fala assim: não vai falar para você, mas depois ele vai. Você viu lá o Lucas, lá, o que é que estava lá? Escondidinho só aqui, ó. Fale. Aí vai logo xingar a gente, de crente safado, de crente não sei o quê, que tudo é igual. Mas nós temos que ser diferentes. Precisamos fazer a diferença, irmãos. Está entendendo? Para quando um dia você convidar uma pessoa para estar com você na igreja, a pessoa fala assim: não é de seu povo, porque eu sei que ela é diferente. Onde é a sua igreja? Lá em Campinas. Não, na sua, avô Edson.
Nasceu eu vou, Alexandre, porque você é diferente. Você não é aquele crente chato, você não é aquele crente insistente, você não é aquele crente fanático. Você é um cara centrado. Você é uma pessoa centrada. Você não me critica, você não força nada, mas você é um exemplo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Precisamos sair da concupiscência dos homens. Amém? Amém. Versículo 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. É isso aqui que nós estamos falando, irmãos. No tempo passado, nós fazíamos tudo isso que nós acabamos de falar. No tempo passado, a maioria da gente praticava essas desordens aqui. Bebia, fumava, bagunçava, adulterava, traía. O que mais? Tudo que não presta. Se tivéssemos oportunidade, fazíamos. Não é isso que Pedro está dizendo aqui, pastor Antônio? No versículo 3 ele está dizendo: porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções. A Bíblia do pastor Antônio é outra versão. Lê, pastor Antônio, esse versículo 3 aí, do capítulo 4. No passado você já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Está vendo? Isso era nós, irmãos, que vivíamos dessa maneira, e nós achávamos normal. Ainda éramos idólatras. Ainda éramos idólatras. Ia no tempo lá da... Irmão, tudo isso acontecia com a nossa vida, e tudo isso para a gente era normal. Chegava ao final de ano, a gente já estava ligando para os parentes: ó, o engramado já está comprado, ó, o uísque já está no gelo, congelando. Era isso que nós fazíamos. Já está no lugar e o freezer já está cheio. Já está cheio. A primeira coisa que a gente fazia: oi, irmão Edson, vem mais cedo, cara, porque já está trincando o negócio. É isso que o pastor Antônio deu aí, ó. Hoje isso nos repugna, isso nos enoja hoje. Era dessa maneira. As mulheres sofreu muito, talvez a irmã Maria sofreu demais, a Alda sofreu demais. Eu não sei o Alexandre como era, o Marcos como era, o Lucas como era, o Edson como era, mas as nossas esposas sofreram demais. Chegávamos bêbados em casa. Quantas vezes sei lá, eu sou casado há 33, 34 anos, sei lá, uns 25 anos, mais de 25 anos. Eu lembro que ela fazia aquele caldinho de ovo, pastor Antônio. Eu chegava, ficava tão ruim, que ela fazia aquele caldinho de ovo para levantar o pingaiada. Era, irmãos. Fazia aquele caldinho, ainda cuidava da gente, né? Ainda cuidava da gente, pastor Antônio. Fazia aquele caldinho de ovo para dar um ânimo, para acabar a ressaca. Mas você está vendo o que é que Pedro está dizendo? Naquele tempo Pedro já estava dizendo isso. Aí eu fico olhando aqui, irmãos, para você ver como Cristo é maravilhoso. Pastor Antônio, para mudar a vida do homem que era eu e o senhor, talvez o Edson, o Marcos, ou o Lucas, ou qualquer outro, só Jesus faz isso. Só Cristo faz isso. Só Jesus tira o homem da prostituição, só Jesus tira o homem da bebida, só Jesus tira o homem da sujeira, para colocar no meio do príncipe, no meio da sociedade, no meio da família. Só Jesus faz isso. Efésios capítulo 4, quem lê? Lucas? Efésios 4, versículo 17 e 19. Quem achou? Lucas? Pode ler, Lucas. Efésios 4, 17 e 19. Isto, portanto, digo e do Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade
andarem nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com uma avidez cometerem toda sorte de impureza. Tá vendo, irmão? A Bíblia está falando isso aqui, irmão, foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Isso serve para os tempos passados e para os tempos atuais. A Bíblia é um livro especial. Quantas pessoas ainda se encontram nessa mesma situação que nós estamos lendo aqui, irmãos? Quantas pessoas? Parentes nossos, amigos nossos. Nós vamos ver muito isso agora no Natal. Nós vamos ver muito isso aí na casa de pessoas que nós vamos visitar, que nós vamos estar presentes. Nós vamos ver irmãos nossos, filhos, parentes. Nós vamos ver isso aqui muito. Aí quando você chegar agora no Natal e Ano Novo, você fala assim: poxa vida, foi aquela palavra que o pastor pregou, está aí, ó, se cumprindo. As orgias da vida, as bebedeiras, como o pastor aprendeu aí agora, embriaguez, glutonarias, bebedice, abomináveis idolatrias. Nós vamos ver tudo isso. É isso que acontece, mas glória a Deus, irmãos, que Deus nos libertou dessas coisas. O Senhor nos alcançou com a misericórdia dele. Se você parar para pensar o que Deus fez na tua vida, irmãos, e como você está hoje, só o milagre de Deus na nossa vida. Para nós estarmos aqui é milagre, irmãos. Irmão Marcos, para nós estarmos hoje aqui, nesse domingo de manhã, é um milagre que Deus fez na nossa vida. Talvez alguém falou assim lá atrás para nós, pastor Antônio: esse aí não tem mais jeito. Esse não tem jeito. Falava que não ia chegar aos 30. Então, mas Jesus Cristo é maravilhoso. Ele falou assim: não tem jeito bom, mas para mim tem. Venha que eu quero. Venha. Venha. Nós resistimos muito. Talvez nós fomos pegos pelo anzol de Deus. Puxou pelo queixo. E estamos aqui servindo a Ele. Sem olhar a distância, sem olhar a quilometragem, sem olhar pedágio, sem olhar valor de gasolina. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para amar esse Deus maravilhoso. Versículo 4, 1 Pedro. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Olha aqui o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que essas pessoas, irmãos, a qual nós vamos passar o final de ano com eles, eu queria que o pastor Antônio lesse na versão dele aí, que talvez seja mais esclarecedora. Mas antes do pastor Antônio ler, eu vou dizer: olha o que é que essas pessoas hoje, Lucas, estão achando de nós, que servimos a Deus e não estamos mais vivendo com eles, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Então eles acham estranho a nossa postura hoje de servir a Cristo. Eles acham estranho hoje nós não sentar com eles para brindar. Eles acham estranho a nossa postura e o nosso comportamento de servir a Cristo. Leia, pastor Antônio, versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma corrente de imoralidade, e por isso nos insultam. Está vendo? Nós estamos fazendo as coisas certas, fugindo das tentações, da aparência do mal. Ô Edson, toma só um bolinho, está bem geladinha. Não quero. Que crente fanático é você, rapaz. Ô Marcos, olha, isso aqui é 12 anos. Isso aqui veio, tem não sei quantos anos que está lá guardadinha lá. Vou abrir para nós. Não quero. É isso que o pastor Antônio acabou de ler. Ainda eles insultam a gente, Lucas. Ainda eles acham que nós estamos errados. Ainda eles acham que nós não estamos aproveitando a vida. Ainda eles acham que tem ainda muito tempo pela frente. Ainda eles acabam insultando a gente.
E temos que orar por eles. Temos que orar por eles. Pastor, estou lendo de novo esse versículo 4 aí. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma corrente de imoralidade. E por isso os insultam. Você está vendo? Sabe aqueles camaradas que chega final de ano, que é aqueles parentes às vezes mais atrevidos, que fala assim: ei, fulano, eu passei ali agora, tá assim de gatinha ali, ó. Vamos lá, deixa as mulheradas aí. Vamos dizer que vamos ali tomar uma no bar ali, enquanto a nossa aqui gela. É assim que eles fazem. Aí convida o Marcos, não, pai, não. Aí insulta o Marcos, chama de bobo, chama de besta, chama de otário, chama não sei de quê. Podia querer ser bobo, rapaz. É festa, vamos curtir. Deixa as mulheradas aí fazendo a comida e vamos ali. Eu passei ali agora, tá assim delas assim. Aí insulta a gente quando nós falamos que não. Você está vendo como é as coisas? É assim que o mundo faz lá fora. É assim que o mundo faz lá fora. Olha no capítulo 3 dessa carta de Pedro, o versículo 16, pastor Antônio. Lê o versículo 16 do capítulo 3. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam malvosamente contra o bom procedimento de vocês. O senhor leu o versículo 16 do capítulo 3? Capítulo 3. É? 16, né? É, 16. A minha diz assim, ó: tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Lê de novo a sua versão. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam malvosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Está vendo aí? O que é que Pedro está dizendo aqui para a gente? De tanto eles blasfemar contra a gente, falar mal, criticar porque nós não estamos fazendo o que eles querem, eles vão acabar se envergonhando porque você deu um bom testemunho, porque você teve uma boa posição. As pessoas vão falar bem de você. Poxa vida, você viu o esposo da Cíntia? Que exemplo! Ô Cíntia, que marido você tem, Cíntia? Poxa, irmã Maria, que marido você tem? Homem centrado, posição. Eu vi aqui o pessoal convidando ele para ir para isso, aquilo, e ele se manteve, né, íntegro. Você viu, Mário? Parabéns, Mário. Eu vi seu marido lá, os homens aí, as homaiadas, tudo chamando ele para ir para o barzinho ali tomar uma cerveja. O Marcos ficou, ó, íntegro. É isso que o Pedro está dizendo. Eles acabam ficando envergonhados pela tua boa postura, pelo teu bom exemplo que você está dando. Irmãos, e nós temos que aproveitar esse bom momento de final de ano para nós darmos esse bom exemplo para as pessoas. Virou. Aproveitar esse Natal, aproveitar o ano novo. Você não precisa falar de Jesus para ninguém. É só você manter a tua postura como servo de Deus, como mulher de Deus. Que aqueles teus amigos ou parentes que não tiver há muito tempo, se de repente você for ver eles no final de ano, eles vão ver o teu comportamento, a tua atitude, eles vão falar assim: poxa vida, o Edson mudou de verdade, o Marcos mudou de verdade, o Lucas, poxa vida, o Lucas é outra pessoa. Você viu lá? Qual é a igreja que eles frequentam? Eu quero conhecer essa igreja. Nós temos que aprender com a palavra. É isso que Pedro está nos ensinando. Deixe falar mal da gente, deixe criticar a gente. O que importa é a tua vida com Deus, é a tua vida com a tua família, é a tua vida com Cristo, que é o mais importante. Versículo 5: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Um dia, irmãos, tanto nós quanto os ímpios, um dia vai prestar conta para Deus. Um dia nós vamos estar diante do Senhor.
E o que é que nós temos preparado para apresentar para Cristo? O que é que nós temos preparado, irmãos? Qual é a nossa vida? O que é que nós temos feito diante de Deus? Porque o versículo 5 está dizendo que um dia nós vamos prestar conta para Deus. Eles também vão prestar conta para Deus. Aí ele vai falar assim, sabe o quê? Você lembra do Natal de 2025? Que o Edson rejeitou tudo aquilo que você estava oferecendo para ele, pelo contrário, ele me apresentou para você e você fez caso dele? Você lembra aquele dia que você ofereceu tudo que não prestava para o Edson, ele rejeitou? E com a vida dele, o caráter, a posição firme que ele se manteve, você não quis acompanhá-lo, ou você rejeitou aquilo que ele falou de mim para você? Então, irmãos, o versículo aqui está dizendo que nós vamos prestar conta, no versículo 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E quem é que vai julgar vivos e mortos? Jesus. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele já está julgando os vivos, a sua conduta boa ou conduta ruim. E ele vai julgar aqueles que já morreram. Ele vai julgar. Nós um dia vamos chegar dentro do tribunal de Cristo, diante do grande trono branco. E ele vai olhar para a gente, irmão, e não tem quando você dizer que não ouviu. Não tem por que você dizer eu não sabia. Não tem por que você dizer ninguém me avisou. Ainda esse dia como hoje vai aparecer lá. Vai aparecer um telão lá. Ah, ninguém te avisou? Dia 20 de dezembro. Hoje é 20 ou é 21? Dia 21 de dezembro de 2025. Olha lá. Hoje lá avisou mesmo. Eu fui avisado lá. Ele leu a primeira carta de Pedro. Avisou para você não se juntar na roda dos escarnecedores. Antes dessa mensagem, teve o pastor Antônio que pregou o Salmo primeiro, mostrou que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores. Ele falou que nós não devemos, que nós temos que ser como árvore plantada junto à corrente de águas que no tempo dá o fruto. Mas você não ouviu, você rejeitou essa palavra. Você não rejeitou o pastor Antônio, você rejeitou a mim. Aquela palavra que foi pregada entrou e saiu. Você não rejeitou o Vanderlei, você rejeitou a minha palavra. É isso, igreja. Atos capítulo 10, versículo 42. Quem pode ler? Atos 10, versículo 42. Ele nos mandou pregar ao povo, e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juízo de vivos e de mortos. Amém? Então, Pedro está dizendo, ou melhor, em Atos capítulo 10 está dizendo que Deus mandou nós pregar ao povo. A nossa missão, o nosso trabalho é pregar a mensagem. Lê de novo aí, pastor Antônio, só para a gente dar uma refrescada aqui. Esse aí de novo, é o 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juízo de vivos e de mortos. Pronto. Então, ele está dizendo que Deus mandou nós pregar ao povo e testemunhar e dizer para o povo, olha, segue o caminho, segue a verdade, porque um dia nós vamos prestar conta a Deus de tudo que nós estamos fazendo. Sai desse mau caminho, venha para Cristo. Aí você pode até falar assim para a pessoa, você lembra como eu era no passado? Você lembra da minha vida? Você lembra como minha esposa era? Como meus filhos eram? Como os meus pais eram? Você lembra? Você não viu que teve uma transformação? Você não viu que teve uma mudança? Vi. Pois é esse Deus que eu sirvo. Eu estou te anunciando, eu estou apresentando esse Deus que mudou minha vida. Eu quero que você também mude a tua vida, porque um dia
nós vamos prestar conta para esse Deus. Um dia nós vamos estar de frente para esse Deus e não tem para onde nós corrermos. Enquanto nós estamos vivos, nós temos essa oportunidade. A bondade e a misericórdia do Senhor está nos acompanhando enquanto estamos vivos. A misericórdia dele está querendo nos alcançar. Se renda a Jesus, se renda a Cristo, para que você não venha estar diante do grande juiz e simplesmente ele vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Antes que isso aconteça, eu estou te apresentando, porque a palavra que o pastor Antônio leu aí agora, nós temos que falar. Nós fomos levantados para isso, para alertar a pessoa, para que um dia ele não venha ser condenado por Cristo. Hoje ele é o nosso advogado, mas amanhã vai ser o juiz. E quando você está na frente do juiz, o juiz vai julgar segundo o que você fez. E aí? O que é que nós fizemos? Bom ou ruim? Servimos a Cristo ou não? Aí não está a questão, irmãos. Amém? Versículo 7. Primeira carta de Pedro de novo, capítulo 4. Vamos voltar para o texto. Estamos encerrando. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Pedro está dizendo, irmãos, que está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai, e devemos orar. Está próximo, irmãos. Tudo está acontecendo para se cumprir. O anticristo está para surgir. O fim das coisas estão próximos. Nós temos que estar sóbrios o tempo todo, como nós estamos sóbrios agora. É dessa maneira que nós temos que agir quando sairmos daqui. Amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. Trabalho, luta de casa, supermercado, padaria, lavar roupa, lavar as panelas. A vida continua, mas precisamos estar sóbrios. Você está no teu trabalho? Continue orando, vigiando, intercedendo, porque o fim está próximo. Não sei quanto tempo nos resta ainda, ou nossa vida, ou a vida de Cristo. Eu sei que não está longe, mas precisamos, irmãos, estar sóbrio o tempo todo, orando, vigiando, em oração, para que o mal não nos pegue, para que a frieza espiritual não chegue em nossos corações, para que o mundo não venha nos contaminar e nós não venhamos querer abraçar o mundo e fugir da presença, perder a bênção, perder o céu, perder a salvação. É por isso que nós temos que vigiar. Continue sonhando, continue fazendo, continue estudando, continue trabalhando, continue realizando os teus projetos, mas sóbrios, vigiando e orando. Continue fazendo sua faculdade, continue realizando seus projetos, continue na sua academia, dando suas aulas, fazendo o que você tem que fazer. As donas de casa continuem fazendo tudo. A irmã Cátia continue sonhando de chegar no Japão. Não é pecado, não tem problema, mas nós temos que estar vigilando, sóbrio o tempo todo, orando o tempo todo, intercedendo o tempo todo, porque nós não sabemos quando vamos partir ou quando Cristo vai voltar, mas que Ele pegue você fazendo. É no teu trabalho, é na escola, é fazendo qualquer coisa, que Ele continue sendo teu Senhor aonde você estiver. Amém? Glória a Deus. A mensagem é essa para hoje. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Que Deus continue nos dando essa graça. Que nós continue esse grupo fortalecidos do Senhor Jesus Cristo. Que não desanime, igreja. O Senhor prepara tudo para nós dessa maneira, com esses testemunhos que nós tivemos aqui hoje, para nos fortalecer, Ele dizendo que Ele é Deus. O milagre que a irmã Maria teve, a revelação que a irmã Cátia recebeu, a bênção que o Lucas recebe, a Cíntia, as coisas que começam a acontecer, irmãos,
nas nossas vidas, tudo isso é mão de Deus. Tudo isso é Deus cuidando, Cíntia. Tudo isso é Deus cuidando, Lucas. Tudo isso é Deus cuidando, Alexandre. Nas nossas vidas, irmã Maria. É Deus cuidando da gente. Nos mínimos detalhes. Amém? Vamos ficar de pé. Com a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.